Campina Grande, terça-feira, 18 de março. O programa Opção para a Vida nessa manhã estará trazendo dentro de instantes o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre o Brasil, um só povo. E como nós precisamos de orar por nossa nação, por nossa pátria, que nesses dias tem enfrentado um verdadeiro turbilhão de problemas de ordem social, econômica, desemprego, inflação. O povo está indo às ruas, como tivemos no último domingo, para protestar aqueles inocentes que estão presos e por quanto eles precisam de uma anistia urgente. É por isso que nós, nessa manhã, antes de nós ouvirmos o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu convido você para que juntos façamos uma oração e levantemos um clamor para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E lamentamos porque o nosso país hoje está vivendo um outro viés totalmente oposto, na contramão daquilo que Deus tem para a nossa pátria. Curve a sua fronte e juntos oremos ao Senhor. Pai, obrigado por este momento, quando nós abrimos o nosso coração e os ouvidos da alma para recebermos a Tua palavra, que será ministrada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. E eu te peço em nome de Jesus, que diante daquilo que vamos ouvir, o Senhor tenha misericórdia, o Senhor olhe com compaixão, com misericórdia por nossa nação, abençoando o nosso país, abençoando as autoridades constituídas para que haja paz. Meu Deus, tem misericórdia, não permitas que haja uma convulsão nacional, mas que nós possamos ver este país vivendo em paz. E, sobretudo, as nossas liberdades, elas não sejam tolhidas. Portanto, tem misericórdia da nossa nação. Pedimos-te por todos aqueles que estão ali, Senhor, presos e que necessitam de receberem de volta, de ser devolvida a liberdade. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, que haja uma anistia, Senhor, para aqueles que estão presos inocentemente. Essa é a oração a qual nós a fazemos, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Em seguida, mais uma reflexão da palavra de Deus. E você ouvirá ainda, ao término deste programa, o cantor Paulo César interpretando uma das belíssimas canções que foi lançado no álbum durante a realização da 27ª conferência, ou seja, o Encontro para a Consciência Cristã. Mas você vai ficar antes com o reverendo Hernandes Dias Lopes. O Brasil está saindo de uma das mais acirradas campanhas políticas da sua história. As pessoas foram às ruas, desfraldaram suas bandeiras, defenderam ardentemente suas propostas e seus candidatos. É bem verdade que numa época de tanto fake news, muitas pessoas exacerbaram na defesa das suas ideias ou dos seus candidatos, produzindo muitas vezes feridas e mágoas, divisões dentro da família, dentro da igreja, dentro da sociedade, até dissensões. Nós agora precisamos entender que nós somos uma só nação, nós somos uma só família, nós somos um só povo. Precisamos dar as mãos para construirmos uma grande nação. Precisamos construir pontes onde a indiferença ou a dissensão cavou abismos. Precisamos trabalhar juntos para o progresso desta grande nação. Fazermos pesados investimentos na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, melhorando a qualidade das nossas estradas, na tecnologia, no agronegócio, na indústria, no comércio, para que esta nação seja de fato um grande gigante nesse tempo em que vivemos, para que o Brasil seja este solo hospitaleiro para todos nós, independentemente da raça, da cor, do extrato social. É tempo de nós
repararmos as brechas, perdoarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros e sermos um só povo, uma só nação, uma só família. No livro de Oséias, livro do profeta Oséias, o qual nós estamos ministrando já há algum tempo, a série é Amor Incondicional. São 19 versículos, o estudo de hoje à noite, mas nós vamos simplificar o máximo possível. O título trata da corrupção geral de Israel e o tema do nosso estudo hoje é Israel acusado de falta de conhecimento, verdade e amor. Leiamos. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus, e o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos chopos e dos terebintos. Também é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Como a vaca rebelde se rebelou Israel, será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo.
tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu queria introdutoriamente dizer para vocês, para a gente entender todo esse capítulo, que quando alguém comete um pecado que causa vergonha ao que cometeu tal prática, ele não gostaria que esse pecado fosse exposto, porque quando exposto é como se fosse as vísceras do pecado expostas aos olhos de todos. E às vezes as pessoas se sentem envergonhadas, acabrunhadas, tristes, abatidas, porque se tornou público e notório aquele ato pecaminoso. Então, o povo não gostaria, o povo naqueles dias de Oséias, não gostaria que as suas fraquezas, que os seus pecados, que aquilo que estavam praticando fosse público, tornasse público. Mas Deus tinha que tratar com o povo que o havia abandonado. Então esse povo precisava de ser realmente confrontado com as verdades da palavra de Deus. Mesmo sendo acusado ou acusados de falta de conhecimento, a verdade tinha que ser exposta. Eu queria que vocês pensassem um pouco. Eu estava comentando com minha esposa hoje à tarde que esse estudo tem muita coisa a ver com os dias atuais, não só no Brasil, mas no mundo. Mas como nós somos brasileiros, o que eu vou falar aqui para vocês tornou-se público e notório. O que foi feito debaixo de 7 capas e jogado para debaixo do tapete no dia 8 de janeiro do ano de 2023 está vindo à tona agora. É como Jesus disse: nada há oculto que não seja descoberto, nem escondido que não seja revelado. Ou mais cedo ou mais tarde, as coisas se tornarão públicas. E por que é que eu estou dizendo isso? É porque nesse dia 8 de janeiro de 2023, quando houve aquele suposto atentado de um golpe lá em Brasília, no Supremo, na Câmara e no Senado, as câmeras registraram tudo. E foi visto por detrás de toda aquela encenação, de toda aquela dramatização, quem estava liderando e provocando todo aquele acontecimento. Essas coisas, meus irmãos, estavam abafadas, escondidas. Muitos desses vídeos foram apagados, porque ninguém queria que isso tornasse público e notório. Um escândalo que estava sendo praticado. Porém, agora, através de determinados programas que tinham sido arquivados, porque inclusive até as eleições que nós tivemos, foi constatado que o código do computador não foi entregue, que estava tudo camuflado. Como nós vemos também o que aconteceu mais recentemente na Venezuela, aqui no nosso continente, quando aquele líder, ele impôs a sua reeleição, também sem apresentar a ata da sua legítima, entre aspas, eleição.
Por que eu estou contando isso? Porque naqueles dias havia coisa muito parecida. E o Deus de Israel tinha que revelar, tinha que mostrar a cada israelense, ou a cada judeu, a toda a nação de Israel, o que eles haviam praticado. Eu posso fazer alguma coisa escondida da minha esposa, você pode fazer alguma coisa escondida do seu marido, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do pastor, mas ninguém pode fazer nada escondido de Deus, nada encoberto que não seja revelado. E o povo estava vivendo dissolutamente, pervertidamente, entregue a todas as paixões efêmeras da carne, e achavam que Deus não estava vendo, julgavam que Deus não estava contemplando. Por isso que o próprio Deus, através de Oséias, apresentou, através da esposa Gomer de Oséias, o adultério que ela tinha praticado contra o seu marido. E era exatamente, ou foi exatamente isso que Israel fez. Por isso que ele começa no estudo de hoje, no versículo 1, ele começa dizendo: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Seria essa sentença, esse juízo que Deus faria ou faz hoje com relação a muitas coisas que estão sendo praticadas, não só no Brasil, não só na Venezuela, não só em outros países e até mesmo em outros continentes, que não se pode esconder, não se pode ocultar. Quem está fazendo essas acusações não são pessoas que têm o direito pelo fato de estarem vestidos de togas de juízes, julgar ou condenar as pessoas, muitas vezes, e muitas delas inocentemente. Mas é o próprio Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente, quem está mostrando tudo, falando à consciência do povo. Portanto, quem está fazendo essas acusações, que nós vamos ver hoje aqui, é o próprio Deus. Isso fica muito claro, meus irmãos, que 3 coisas Deus de imediato, logo de início, Ele está falando claramente. Primeiro, não há verdade. Segundo, não há amor. E terceiro, não há conhecimento de Deus, que aliás, esta palavra conhecimento de Deus é o mesmo que temor a Deus, que de acordo com Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E o povo estava vivendo pervertidamente porque não estavam tendo temor a Deus, como não é diferente hoje em nossos dias. Eu penso, meus irmãos, que às vezes a gente age tão ingenuamente, mesmo como cristãos, julgando que Deus não está vendo ou não está fazendo a leitura dos nossos pensamentos, Deus não está contemplando os nossos atos, gestos, palavras e ações, mas Ele contempla tudo. E nesse estudo de hoje, Deus começa acusando o quanto o povo estava se distanciado, ou o quanto haviam se distanciado por falta de conhecimento, por falta de temor a Deus. No versículo 2, ele diz: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. O povo havia se distanciado tanto de Deus, que por causa de terem se prostituído com os ídolos, se enveredaram por práticas de corrupção geral. Eles, nesse versículo 2 aqui, eles perverteram 5 dos 10 mandamentos. 5. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Meus irmãos, pare um pouquinho para pensar.
Isso é novidade para nós em nossos dias? Eu pergunto a vocês agora, vocês que estão aqui e aqueles que estão em casa, isso é novidade? Isso está acontecendo hoje, no Brasil e no mundo. Lá no livro de Eclesiastes diz que nada novo debaixo dos céus, o que é já foi e o que foi será. Então essas práticas, elas são inerentes a quem realmente se distancia de Deus, não tem o temor a Deus e passam a praticar coisas que alimentam apenas os deleites e os apetites da carne. Então, obviamente, desencadeia-se uma degradação moral generalizada. Hoje é tão comum hoje que as próprias autoridades que representam a justiça, eles também cometem os mesmos erros e os mesmos pecados. Não há novidade. No versículo 3, ele diz: por isso, em decorrência disso, a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Essa expressão, meus irmãos, por isso a terra está de luto e todo que mora nela desfalece, naqueles dias era em relação a Israel. Para os nossos dias é o mundo odierno. Até a natureza está sofrendo. O pecado de Israel, de ter se prostituído com os ídolos pagãos, com os deuses pagãos da época, levaram a terra a sofrer uma desordem. A própria natureza, inclusive Paulo diz isso escrevendo aos Romanos capítulo 8, versos 22 e 23. Paulo afirma que a própria natureza geme, esperando, aguardando o dia da sua redenção. E quando ele fala a própria natureza geme e aguarda o dia da sua redenção, ele está falando da natureza, dos animais do campo. Alguns estão em extinção, as aves dos céus, as plantas, as enchentes, como nós estamos vendo inclusive em São Paulo, de um dia desses para cá, ainda hoje mesmo está debaixo d'água. Tudo isso, meus irmãos, são reflexos daquilo que Deus está trazendo como juízo por causa do desprezo que, se naqueles dias haviam, não é diferente hoje em nossos dias. Ponha isso na sua cabeça. Então é como ele diz aqui no verso 3: por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. No versículo 4, continua Oséias dizendo: todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Meus irmãos, havia um descompromisso por parte dos sacerdotes, dos príncipes, dos juízes da época de Oséias. Eles estavam sendo coniventes, eles estavam inclusive cometendo os mesmos pecados. Eles que eram para dirigir, instruir, ensinar e dar exemplo, eram os primeiros que estavam sendo coniventes com aquele estado de degradação moral. É por isso que nessa escritura do verso 4, ele diz: ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes. O povo estava sendo nivelado, comparado aos sacerdotes, que estavam tendo o mesmo procedimento, o mesmo comportamento, as mesmas atitudes. Eles cometiam pecado por omissão e prevaricação. Quando um líder, seja pastor, seja presidente, seja governador, sabe como descobre ou detecta que as coisas não podem continuar sendo praticadas de forma errada, deturpada, e ele não faz nada, ele está prevaricando, ou está sendo omisso a ele não corrigir o erro. E era exatamente isso o que os sacerdotes estavam fazendo com relação
ao povo que estava se prostituindo com os ídolos. No versículo 5, ele diz: por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Se Deus assim nos permitir, amanhã você está convidado a ouvir a continuidade desta palavra. Mas devo lembrar a todos que no próximo mês de abril, dia 20 de abril, em nosso templo, Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, nós estaremos celebrando o 34º aniversário do programa Opção para a Vida. Foi especialmente convidado para estar ministrando a palavra naquela noite o pastor Daniel Carlos, da Assembleia de Deus, e o conjunto, isto é, a orquestra Louvores Eternais, estará brilhantando o louvor. Você não pode perder. Compareça, prestigie. São 34 anos ininterruptos. E eu creio que vai ser uma bênção celebrarmos o aniversário do programa Opção para a Vida nas dependências da Igreja do Calvário. Estamos chegando ao término de mais um programa, mas nós vamos nos despedir com o cantor e pastor Paulo César, o lançamento do seu álbum durante a realização da 27ª edição do Encontro da Consciência Cristã, lá no Parque do Povo. Deleite-se com esta música e até amanhã. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha
glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor